Então, esperar o pessoal entrando. O pessoal já tá entrando. Ó. Oi, bonita Cledir, minha personal, que faz a minha barriga ir pra dentro. Ai, a Jordana, a Daiane, a Jussara. Legal, só tô aguardando as convidadas entrarem pra gente começar a falar. Ai, Keivid, nada disso, Keivid. Stephanie, nutricionista, já tá chegando. Deixa eu me ajustar aqui. Oi, Bena. Oi, Boa noite. boa noite. Falta só a Esther agora entrar. Eu sei que ela já entrou na live. Então, daqui a pouco sair. É, ela já deve estar solicitando A entrada. a entrada dela na live. Esther, tens que entrar, tens que pedir, solicitar para participar. A mensagem aparece ali no meio dos comentários quando Isso. entra. Se não, se já desapareceu, sai da live e entra novamente que vai aparecer. Oi, Dê. Tu já pediu? Oi, abençoada, eu não vi. Entra, sai novamente e pede de novo. Vamos ver. Vamos ver se está aqui. Ah, eu solicitei para a Esther. Acabei de pedir novamente. Vamos ver. Aguardando a Esther. Entrou, agora sim! Que legal, que bom, que prazer ter vocês duas aqui conversando com a gente. A Stephanie, porque eu admiro muito o trabalho dela, ela já é assim, toda conectada, toda, sabe, fazer um monte de vídeos legais. Então, eu admiro muito o trabalho publicitário, inclusive dela, além de ser boa nutricionista, ouço falar muito bem dela. E a Esther, né, essa paciente maravilhosa, que vai contar o relato dela pra gente hoje. Então, o objetivo dessa live hoje é a gente conversar um pouco sobre o tratamento não cirúrgico da endometriose, né? Quando eu atendo uma paciente com endometriose, elas geralmente têm a ideia de que endometriose significa cirurgia, ou endometriose significa hormônio para o resto da vida. E não é bem assim, né? A gente hoje vai tentar desmistificar isso tudo e tentar clarear um pouco as nossas ideias com relação ao que envolve o tratamento da endometriose. Ele é muito mais amplo do que um hormônio e do que uma cirurgia, né? A tendência hoje, com imediatismo, é todo mundo achar que eu vou lá para aquela médica que é especialista, ela vai tirar a minha doença com a mão e eu vou ficar sem dor, né? E às vezes isso não acontece porque o restante não foi feito. Ou então, eu estou tomando uma medicação, recebo muita mensagem no direct disso, ou dúvidas no consultório mesmo. Estou tomando hormônio faz tempo, estou tomando medicação há um tempo e não melhora, minha barriga continua dolorida, distendida, sangramento, dores, não melhorou a qualidade de vida. Bom, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Existem pilares do tratamento não cirúrgico da endometriose que é muito importante a paciente entender que existe e que é realmente importante.
Um dos pilares é a dieta. Aliás, o principal pilar é a dieta. O segundo é o hormônio, o terceiro, ou medicamentos anti-inflamatórios, e o terceiro é uma boa noite de sono e atividade física. Mas o principal é dieta. Se não for feita corretamente a dieta, a paciente não vai responder bem ao tratamento clínico, ela não vai ter melhora da distensão abdominal, ela não vai ter boa resposta ao medicamento que foi prescrito. Então, eu queria que a Stephanie falasse para a gente o que é a dieta direcionada para paciente com endometriose e por que que exatamente se evita certos alimentos, por que que se estimula a comer outros alimentos, o que que eles têm de diferente e que vai influenciar no curso do tratamento. Certo. Boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Vamos começar a entender um pouco sobre isso, né? A Bea colocou muito bem sobre esses pilares do tratamento da endometriose, e a alimentação entra como um pilar fundamental também, né? Se a gente não olha para esse pilar, para alimentação, para sono, para atividade física, que é o nosso estilo de vida, a gente está fazendo um tratamento pela metade. É como se eu fosse no médico, ele me desse um medicamento para tratamento de alguma infecção que eu tenha, eu tomo um medicamento dia sim, dia não, aí passo alguns dias de novo sem tomar, então não vai ser eficiente. Então, quando a gente está falando dessas doenças de base inflamatória, a gente tem que dar uma atenção a todo esse aspecto de vida que vai justamente modular essa resposta inflamatória no nosso corpo. Antes de a gente entrar nesse aspecto da dieta, eu só queria dar uma pincelada rápida na questão da inflamação, porque a gente fala, né, dieta anti-inflamatória, controlar a inflamação, mas o que é essa tal inflamação? Acho que se a gente dá uma pincelada nisso, fica mais claro para a gente entender o que a gente tem que fazer com a nossa alimentação e no nosso estilo de vida. Então, a inflamação, o nosso corpo, ele tem um sistema que vai nos defender de forma natural, a gente precisa desse sistema, que vai nos defender contra invasões, contra infecções, contra a entrada de coisas que não eram para estar ali dentro do nosso, né, da nossa corrente sanguínea, enfim. Então, o nosso sistema imunológico vai combater. E essa reação vai gerar esse ambiente inflamado, que ele está combatendo esse problema. É muito fácil de a gente ver isso quando a gente corta a nossa mão. A gente cortou a mão, fez um ferimento, as bactérias que estavam aqui na pele podem ter entrado no sangue, né? Fez uma ferida ali, então o meu sistema imune vai ver que, opa, tem um rasgo aqui na pele, eu preciso consertar. Ele vai até lá e vai tentar consertar. O que a gente vê nessa região depois que a gente corta? A gente vê inchaço, a gente vê vermelhidão, fica quente, né? Dói. Então, essas são as características da inflamação. Isso é muito claro no machucado, mas a gente não fica atento a um tipo de inflamação que está acontecendo dentro do nosso corpo que a gente não está vendo, que é pela exposição a uma série de substâncias, compostos e do próprio estilo de vida que a gente leva, e que caracteriza essa inflamação de baixo grau. Um tipo de inflamação que não vai fazer a gente internar, mas faz com que a gente tenha uma série de sintomas e piora de problemas que a gente tem na nossa saúde, como rinite, artrites, a própria endometriose, enfim, uma série de doenças que podem ser agravadas por conta dessa resposta. E a gente vai acostumando com aqueles sintomas e achando tudo normal. Ah, é porque eu sou assim, é o cansaço do dia a dia. Quando, na verdade, é um problema, às vezes, de base alimentar e estilo de vida. Então, situando isso, acho que a gente vai começar a compreender o porquê que a gente tem que fazer as modificações necessárias na nossa alimentação. A dieta, ela entra regulando essa resposta inflamatória. Por quê? Porque ela vai atuar desde oferecer ali os substratos, os nutrientes que vão silenciar ou ativar mais os nossos genes que podem exacerbar essa resposta inflamatória ou não. A partir da dieta, eu consigo manter o meu intestino saudável, uma microbiota saudável, que vai contribuir para que ele fique íntegro, para que os nutrientes sejam absorvidos de uma melhor forma e que não entrem toxinas a partir dali, e eu consigo controlar também essa resposta inflamatória. E também consigo, através da alimentação, fornecer os nutrientes que vão ser mais
ou vou produzir mais substâncias pró-oxidantes ou antioxidantes, né? Então, ela vai regular nesses pontos principalmente. E hoje em dia, o que a gente vê na alimentação da galera é um negócio oposto a isso, né? Não só na alimentação, estilo de vida também, mas aqui a gente está focando na dieta. A gente tem um padrão alimentar muito ruim, que promove justamente um desbalanço de microbiota intestinal, que promove maior formação de substâncias pró-oxidantes no nosso organismo, mais estresse oxidativo. Então, é realmente promovendo uma inflamação ali de baixo grau, justamente por conta do estilo da nossa alimentação, né? Qual é esse estilo de alimentação, né? Como é que é o padrão? É muito comum, que a pessoa sente na minha frente, começa a contar a alimentação dela, e tu vê uma alimentação extremamente monótona, né? Come tudo igual, aquela coisa tipo, acordei, tomei meu, sei lá, café com leite e açúcar, o pãozinho ou algum bolinho de padaria, fui para o trabalho, bolachinha, biscoitinho no intervalo, belisco de doces, beliscos de qualquer coisinha que seja industrializada. No almoço, aquele prato meio pobrinho, com arroz branco, uma batata, uma carne, geralmente uma carne frita, uma carne gordurosa. E às vezes a gente dá uma sorte de encontrar um alface e uma rodela de tomate no prato, quer dizer que come salada, né? Então é um negócio bem pobre mesmo. Aí à tarde também a mesma coisa, aquele cafezinho com leite, pão, bolacha e beliscos, beliscos e beliscos. E à noite muitas vezes não come nem um arroz e feijão e carne, né? Tá ali comendo uma panificação de novo, assistindo filme, comendo chocolate, comendo um chipzinho. E quando a gente não entra num padrão alimentar que é cheio de frituras, fast foods, enfim, o negócio é realmente horroroso. Então tá ajudando aí a manter um organismo muito bichado, eu diria, né? Só reagindo, porque tu vai. Eu vou usar uma analogia que é muito, muito claro de entender. É como se a gente tivesse um projeto de uma obra, né? De uma obra bonita, de um prédio bonito. A gente tem os pedreiros e a gente chega para os pedreiros e diz assim, ó, pega esse barro, essa água e esses bambus e constrói um condomínio. O máximo que vai sair dali é uma casinha de pau a pique. É a mesma coisa quando a gente está oferecendo para o nosso corpo alimentos com baixa qualidade de nutrientes, enfim, esse tipo de dieta muito pobre. O corpo não vai conseguir formar substâncias boas a partir daquilo ali. Então, só vai danificar, né? Vou tomar uma água porque eu falo muito rápido. Estão pegando a ideia, gente. Então a gente come se inflamando todo dia. Exatamente, é uma exposição diária. Né? Então, a gente tem que reverter justamente esse padrão. Então, a alimentação anti-inflamatória, ela tem algumas características específicas dela, claro, mas a primeira coisa a se pensar é trazer para a base regular alimentar dessa pessoa uma alimentação mais natural possível. Ali que começa, né? Ali que começa tudo. Então, a gente tem que fornecer, ao longo do dia, alimentos na sua integralidade, coisas que estão faltando hoje na alimentação das pessoas. Então, é comida de verdade. O feijão, a lentilha, são os ovos, são os peixes, carnes, cuidando, controlando, assim, a questão de gorduras, sementes, castanhas, muita verdura, muito legume, que isso deveria ser a base, na verdade, de qualquer dieta saudável, inclusive a dieta anti-inflamatória. Frutas também, e daí a gente vai ter alguns adicionais, algumas outras pontualidades para trabalhar essa questão de modulação da resposta inflamatória, né? Utilizando suplementos específicos, substâncias que vão contribuir com isso e alguns alimentos que também têm um potencial antioxidante maior, né? Vamos ver o que mais... Uma pergunta que eu gostaria que a Stephanie respondesse é assim, o que principalmente a paciente que tem endometriose, qualquer doença inflamatória, quem quer emagrecer, quem quer ficar mais saudável, quem quer distender menos o abdômen, o que ela deve evitar? Quais são os alimentos, os maiores vilões, assim, da alimentação e que são os que devem ser evitados? A gente pode ir por passos
para a gente, enfim, ter isso bastante claro. Primeiro, questão da superalimentação, né? Hoje a gente come muito mais do que a gente realmente precisa. Então, essa superalimentação, né? Comer o tempo inteiro, tá sempre beliscando, não respeitar o nosso sinal de fome, desrespeitar a questão da saciedade, isso promove bastante estresse oxidativo. Então, é bem negativo. Então, esse é o primeiro passo. Comer realmente respeitando a nossa fome, esperar a fome chegar, né? A fome verdadeira chegar, não ficar beliscando, ter esses momentos adequados de comer. Comer devagarinho para perceber essa saciedade, para regular melhor a quantidade de alimentos que a gente está comendo. Ali já começa. A gente também tem que reduzir de forma importante os alimentos ultraprocessados, em geral, porque eles acabam contendo. O que são os ultraprocessados, né, gente? Tudo que é muito embalado, né? É a lasanha pronta, é a pizza pronta, é o hambúrguerzinho pronto, é o nuggets, é a bolachinha, é os chips, são os alimentos refinados. Por quê? Porque dentro desses alimentos, o que contém ali basicamente é açúcar, farinha refinada, gordura trans, gordura saturada aos montes, gordura trans também aos montes, corante, conservante, aqueles montes de antes que a gente lê a embalagem e fica assim, o que, que é isso? Minha avó, se falar para tua avó não vai conhecer, então nem é comida. Então, são alimentos que prejudicam demais a nossa microbiota, que geram realmente, que fornecem ao nosso corpo, como eu falei, somente materiais que dali não vai ter como sair, produzir muita coisa boa. Né? Não vai ter como produzir os hormônios, todo o sistema antioxidante não vai funcionar bem. Todo o metabolismo não funciona bem, porque eu estou entregando para o meu corpo substrato de má qualidade. Então, esses alimentos precisam ser reduzidos. Oi, Stephanie. Eu vou ver se tu concorda. Eu falo às vezes na consulta assim, ó, que quando ela ingere esses alimentos ultraprocessados, açúcar, elas estão dando vitamina para a doença. É como Sim? se a microbiota fabricasse substâncias químicas que vai lá e alimenta o foco de endometriose. Então, ela tem que ter isso na mente. Não, o que eu estou comendo pode ser vitamina para a minha doença. Então, não vai adiantar ficar tomando hormônio, não adianta fazer o resto, não adianta nem operar, Não? né? Porque ela vai continuar tendo dor, continuar tendo distensão. Ela tem uma alteração toda muito mais complexa do que a doença somente, né? Uhum. Esses alimentos, eles justamente, eles provam, como tu falou, eles alimentam a doença, porque querendo ou não, eles são alimentos que são bons sim para bactérias ruins, para desequilibrar a tua microbiota, né, para começar a diminuir bactérias boas do teu intestino, começar a aumentar bactérias ruins. Então, elas, tendo esse desbalanço, elas já pioram a integridade do teu intestino, que a gente chama, começa a aumentar a permeabilidade intestinal, né, que as células que estão bem juntinhas lá no meu intestino, deveriam estar bem juntinhas, bem íntegras, elas começam vamos dizer assim, criar um certo afrouxamento para facilitar, e começam a entrar substâncias, toxinas próprias desse metabolismo das bactérias e faz com que gere uma reação inflamatória também. Então, realmente, esses alimentos eles estão alimentando a doença, né? Piorando a doença. Outra coisa que a gente nota muito que precisa ser controlado na alimentação de quem tem endometriose também é a carga glicêmica. Hoje em dia, como eu falei, né, aquele padrão alimentar, ele tem uma quantidade de carboidratos refinados muito grande, e é fácil exceder nos carboidratos quando eles são refinados, né, quando não são provenientes de alimento in natura. Então, isso, o consumo de açúcar, o consumo de carboidratos refinados, ele gera também um aumento de insulina, um aumento de glicose no sangue, que é mais pró-oxidante, né? Gera estresse oxidativo, piora a doença, piora a microbiota intestinal. Também precisa controlar. Como é que controla? Com alimentação natural, né? O alimento in natura, ele tem uma baixa, a maior parte, a maioria deles, né? Acaba tendo uma carga glicêmica mais baixa realmente, né? Então, trazer esse padrão. Consumo adequado de fibras, e como eu falei, né? Qualquer dieta à base é verdura, é legume, isso precisa estar em maior quantidade na alimentação.
E não é só aquelas 2, 3 folhinhas do almoço, né? Comer realmente com vontade esses alimentos no almoço, no jantar, e pode incluir, inclusive, em outros momentos do dia, né? Não ficar limitado a comê-los somente uma vez por dia. Deixa eu ver o que mais que tem que eliminar. Os alimentos que... Estão perguntando aqui da carne vermelha. A Ah, Maria, sim. a Maria Augusta falou que ela acha que piora muito depois que ela come carne vermelha e a Dé também. Uhum. A carne vermelha, para quem tem endometriose, a gente recomenda no máximo uma vez por semana, uma porção aí de 150 gramas de carne vermelha, porque ela realmente tem um potencial inflamatório maior, né? A gente nota que quando a gente restringe na alimentação de quem tem endometriose, a gente nota uma melhora importante. É pelas características da gordura, do tipo de aminoácido ali presente na carne que a gente tem esse efeito. Então é Uhum. legal manter a redução, sim. Tanto é que uma dieta mais do tipo mediterrânea, por exemplo, né, tem mais presença de peixes, frutos do mar, é uma dieta com proteínas vegetais, né, o feijão, por exemplo, acaba sendo mais interessante do que a gente ficar colocando o tempo inteiro carne na dieta. Então a gente controla isso também. Uhum. Só queria fazer um parênteses aqui, mandar um beijo para a Mari Scheid, que é minha colega de longa data, amigona, que entrou na live. A Bia Altoff, que é mastologista, ela falou assim: é tão legal ouvir isso, porque para prevenção de câncer de mama e diminuição da recidiva, cada vez mais se fala na dieta e na manutenção de um IMC normal. E a Tati Uhum. da Autoé, que é geriatra, fala assim: eu sempre penso que é caco de vidro, porque certo que vou ter muita dor na sequência, Uhum. né? Então são depoimentos também de gente que passa por isso ou visualiza todo dia no consultório, né? Uhum. E é engraçado porque depois que essas mulheres começam a ajustar a alimentação e elas se expõem novamente a esses alimentos, elas percebem que realmente Uhum. isso me faz mal, né? E vai criando aquele entendimento que não dá para ficar me expondo, porque isso realmente me prejudica. Meu corpo não lida bem com esse alimento. Então, a gente tirar esses alimentos que também a questão de alergias alimentares, intolerâncias alimentares, a gente tem que realmente Pesquisar, restringir, né? porque ele acaba atrapalhando bastante a questão de microbiota e reação inflamatória, enfim. Uhum. E condimentos, Stephanie? Quais os condimentos que têm mais ação antioxidante, assim, que elas podem colocar na alimentação? Uhum. Um que a gente fala muito, né, e que tem trabalhos que acabam mostrando um benefício legal é a cúrcuma, né? A cúrcuma está sendo muito bem trabalhada nesses casos e é muito legal. Mas assim, toda erva in natura vale a pena estar utilizando. Mas a cúrcuma em especial em chás, a gente nota também A Esther até comentou comigo na consulta também como ela nota essa melhora no consumo do chá de cúrcuma, né? Na real, assim, para mim, o gengibre, né? Os Gengibre, Olha né? que dois, legal. gengibre Uhum, e a cúrcuma junto e a açafrão também. uhum. Quando a gente está tendo a crise, diminui bastante a dor. Ai, vamos aproveitar o link, vamos deixar a, a, a... Ai, gente, tô louca, tô Certo. entrando na menopausa. Uhum, são A muito Esther parecidos. falar, fazer o relato dela, Esther. Pode Então, começar, gente, então. boa noite, né? É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho da minha história com vocês. É, tudo que a Stephanie falou, de fato, é o que acontece, né? E não só a alimentação, mas assim, é um estilo de vida em equilíbrio. Porque para mim, se eu fizer só dieta, não é o suficiente. Eu preciso estar fazendo atividade física regularmente, porque a dor ela diminui muito. Então eu pratico todos os dias, né? E atualmente também a homeopatia tem me ajudado bastante, além da dieta. Então, dieta, homeopatia e atividade física. São os três. Eu preciso dos três. E assim, e com relação à alimentação, é interessante falar que eu sempre tive uma vida em que eu pratiquei atividade física e me alimentei direito. Então, eu nem sabia que eu tinha endometriose.
Eu tinha alguns sintomas ali na menstruação, mas não sintomas que me impossibilitassem de fazer qualquer coisa. Então, eu achava que eu tinha dor menstrual, que aquilo era normal, enfim. E na pandemia, com as academias fechadas, eu acabei não fazendo atividade física por alguns meses e comecei a pedir fast food. Pizza, lanches, enfim, a gente pedia comida em casa. E aquilo foi piorando de uma forma assim que as dores elas começaram a ser insuportáveis. Tipo, eu não tinha. No dia da crise, eu não conseguia me levantar da cama. Eu tinha que ficar deitada. Eu não entendia nem o que estava acontecendo comigo. E daí foi quando a Bea me auxiliou e a gente descobriu que era endometriose e ainda um grau bem elevado, né, Bea? O meu grau é o grau 4, Profunda, né? tens a endometriose profunda, né? Que a maioria das que tem endometriose profunda, elas acreditam de que vão acabar numa cirurgia invariavelmente, vai ser uma cirurgia grande, mutiladora, e não é bem assim. Por isso que eu trouxe a Esther aqui hoje, porque ela tem que dar o depoimento dela. Então, e aí a primeira opção foi o hormônio, né? Só que daí o que acontece? O hormônio, ele causa muita enxaqueca, eu já tenho crises de enxaqueca, e eu tomei anticoncepcional durante 10 anos e eu sofria de enxaquecas todos os dias, praticamente. Então, eu acabei desistindo da ideia do hormônio, porque entre sentir a dor da endometriose e o desconforto do hormônio, no meu caso, né? Eu queria buscar outras alternativas. Então, foi aonde eu acabei buscando informação com a Stephanie e coisas assim que eu não imaginava, como a carne. A carne é uma coisa que me faz muito mal. É comer assim, é comer carne com frequência e eu vou ter dores. Eu tenho intolerância à lactose, então a lactose para mim eu não deveria consumir nada. Eu percebo que mesmo consumindo alimentos zero lactose, eu passo mal. E eu tenho dores reais, assim. E aí foi um conjunto de tudo, né? Um conjunto de alimentação, aí voltar a fazer atividade física, a medicação homeopática também, ela me ajudou pra caramba. E é isso. E assim, e é legal falar que quem tem endometriose, às vezes acredita assim, na questão da infertilidade, né, Bea? Quando eu engravidei do Lorenzo, foi pós-faculdade, eu tava em dieta e atividade física, porque eu tava com uns quilinhos a mais, e aí eu tava super bem, assim, com a saúde em dia. E eu consegui engravidar dele muito fácil, assim. Alguns meses, eu acredito que questão de 6 meses. Mas eu tava bem focada na dieta. Zero inflamação. Ó, legal. É bem interessante a paciente ter essa ideia, né, Stephanie? Comendo direitinho, dormindo direitinho, fazendo atividade física. A Esther falou da homeopatia, uma grande aliada. A acupuntura pode ajudar bastante também. Yoga, hipopressivo, como a minha prof entrou ali falando. Qualquer tipo de atividade que te tire daquele ciclo vicioso da inflamação, né? Mas a dieta, ela é a que mais eu vejo, assim, no dia a dia, 50% do tratamento, né? Os outros 50% é atividade física, os tratamentos complementares, fisioterapia, uma boa noite de sono, mas dieta, se não faz, nada funciona, nada do resto funciona. Claro, claro. A gente não vai ter, o nosso corpo ele não vai ter matéria boa ali, ele não vai construir saúde, todas as substâncias que ele precisa estar fazendo, todo o metabolismo que ele faz diariamente, se a gente não está oferecendo para ele aquilo que deveríamos oferecer, aquilo que ele está pronto para receber. E a gente está oferecendo só aquilo que ele não tem adaptação alguma para estar recebendo. Uhum. Né? E a dieta que a gente adotou ali, eu e a Stephanie, é bicho-planta, né?
É Agora a gente basicamente tá. é comida, não tem como. E eu percebo que se eu saio fora disso, eu tenho dores. Ainda comentei com a Stephanie que na segunda eu tinha comido um pedacinho de chocolate. Foi o suficiente para minha barriga inchar, ficar gigante e já ferrar com o meu tratamento de dias. Uhum. Então, a Gisele Guerreiros está perguntando qual chá que ela deveria tomar. Se chá de erva é aconselhável, quais os chás que... Agora vem o inverno, né? Se tem alguma dica de chá, assim, que pode ajudar como anti-inflamatório. Eu faria esse daí que eu indiquei para Esther, o açafrão, é açafrão da terra, né? Mesmo que a cúrcuma. Faz ele junto com o gengibre. A gente nota um potencial anti-inflamatório bem interessante. Corta ele em rodelinhas, em moedinhas, né? Mais ou menos assim. Não é o Bota em uma. pó, né? Não, não. Compra a raiz. Compra a raiz que é mais No, interessante. no supermercado o Bistec tem. O Tem. gengibre é fácil de achar a raiz nas feiras, né? Mas o Sim. açafrão é mais difícil, daí, e geralmente tem no Uhum. Bistec. Isso. Bistec e Angelone também já É, eu já encontrei. vi Os dois Angelone também. tem sempre lá. Daí, Então, então, assim, corta em rodelinha. bota em rodelinha ou rala e mais ou menos uma colher de sobremesa de cada um. Ferve por 8 minutos a 10 no máximo, coa e bebe. Ou quente, né? Quentinho agora no inverno, ou espera esfriar para beber. É uma Ó, uma excelente chá. dica legal. Já teve paciente que me perguntou da canela. Canela em Uhum. pau. Acho que também, Uhum. também é bom, né? Sim, Pode sim. acrescentar ali uma canelinha. Uma maçã, Certo. uma canela agora no inverno, cravo, perfeito. Aham. Tá. Stephanie, então, com relação a verduras e legumes, eu faço geralmente um resuminho antes da paciente ir na nutricionista. Os alimentos ricos em vitamina A, vitamina C, que são bastante antioxidantes. Os que têm a Uhum. polpa amarela, né, são os que mais têm vitamina A. Vitaminar. Uhum. Isso. Cenoura, o mamão, a manga, a abóbora, tudo isso tem bastante vitamina A, né? Os Aham, vegetais verdes escuros também têm bastante vitamina A, aham. não podem estar A sendo Jéssica consumidos. está aqui dizendo que ela tem síndrome do intestino irritável e endometriose, sofro com dores e inchaço. Existe uma grande relação entre síndrome do intestino irritável e endometriose. É uma Uhum. das doenças intestinais mais frequentes em pacientes com endometriose. Depois vem a doença celíaca, as doenças inflamatórias intestinais. Então, olha só, a gente está falando desde o início da live como o intestino tem relação com a dor da endometriose, né? O intestino é tão importante para a endometriose que ele é mais importante do que todo o resto do teu corpo. Então, ele é um órgão que funciona como se fosse um comandante, ele é como se fosse o comando central do teu corpo todo. A gente achava que era o cérebro, né? Mas não, o intestino é o cérebro. Eu acho que é até mais importante que o cérebro. E acaba que por causa dessa questão cultural de a nossa alimentação ser toda rica nesses ultraprocessados, a gente acaba judiando muito do nosso intestino, né? Então, assim, não é só o paciente que é celíaco, por exemplo, que deve evitar o glúten. O glúten está no trigo, o glúten está na cerveja, o glúten está em alguns alimentos já processados, né? Então, é sempre bom olhar o que tu vai colocar na mesa, né? Eu vou fazer uma comidinha bem legal para o meu filho, mas para mim eu como qualquer coisa, qualquer porcaria. Exato. Tem paciente aqui dizendo que sabe até a diferença entre a cólica intestinal e a cólica menstrual. Sim, é bem comum a gente, quando vai avaliar uma paciente com endometriose, ela ter 5 dores diferentes. Ela tem a dor menstrual, que é a cólica, ela tem uma dor do meio, que a gente chama, que é uma dor no período fora do período menstrual, bem no meio do mês, pode estar relacionada à ovulação. Ela tem dor na relação, ela tem disquesia, que aí é uma dor que pode ser irradiada para o ânus, para a região do períneo, e alteração de ritmo intestinal no período menstrual,
e a disúria, que é desconforto para urinar no período menstrual. Então, olha só, 5 dores relacionadas à endometriose. Doutora, mas como que eu comendo direito vai melhorar a minha bexiga? Porque eu Melhora. vivo doente. Melhora, Melhora. né, Esther? Melhora. Melhora. Eu tenho as 5 dores, eu tenho todas elas. E a alimentação melhora. Então, assim, é difícil a paciente, às vezes, entender por que que ela tem uma ardência vaginal ou uma ardência para urinar. Em alguns períodos, nada a ver do mês, ela fica toda confusa, porque não é perto da menstruação, não estava para ovular, então ela fica perdida, achando, mas como que a minha endometriose vai me dar cândida, né? Por que que me deu cândida? Porque está inflamada. Então, está sempre inflamada. E agora está na moda a gente falar inflamado por causa do Covid, né? O paciente que mais complica do Covid é o paciente inflamado. Então, essa dieta anti-inflamatória, ela é importante até como prevenção para essa porcaria desse Covid que está circulando aí, né? Então, é bem importante a paciente saber disso. Outra coisa interessante, paciente que tem endometriose dificilmente tem alteração de sangramento, mas pode acontecer, sangramento menstrual irregular. Quando elas começam a tomar a progesterona, que é uma medicação que se usa, é um dos pilares do tratamento não cirúrgico, ela começa a sangrar, fora de época. Doutor, isso aqui é uma porcaria. Eu não tomava nada e menstruava uma vez por mês. E agora eu comecei a tomar e eu tô sangrando fora de hora. Esses medicamentos não agem a curto prazo. Eles agem a médio e longo prazo. E o que você vai fazer até o medicamento começar a funcionar? O que mais funciona a curto prazo é a alimentação, né? É o que mais funciona a curto prazo. Tomar anti-inflamatório também? Também funciona. Naquele dia da crise, pode até tomar um ibuprofeno, um ácido mefenâmico, que é o Ponstan. Pode até tomar algum anti-inflamatório. Mas a hora que passar o efeito dele, se tu tá inflamada, vai doer de novo. Aí tu vai ficar 3, 4, 5 dias com dor, né? Então, tem que seguir essa dieta. Outra coisa importante que eu acho que a paciente tem que entender, sempre relacionar inflamação. Endometriose é uma doença inflamatória. Nós estamos falando de dieta anti-inflamatória. Então, é muito lógico que uma coisa esteja relacionada à outra, né? Que essas substâncias que o meu intestino produz ou deixa de produzir. Se fala muito agora em melhorar essa microbiota com probióticos. Eu queria saber a tua opinião, Stephanie, sobre o uso de probióticos e se tem algum probiótico que deve se dar preferência para paciente com endometriose. Tem alguma cepa específica? Sim. Na verdade, essa questão do probiótico, não adianta a gente fornecer boas bactérias no intestino que está ruim, né? A gente precisa botar ordem na casa. Então, não adianta. O probiótico é a mesma coisa de, eu quero partir para o probiótico já e não fazer dieta, também não vai resolver, né? A gente pode piorar, inclusive. Então, tem que haver, muitas vezes, se tem uma questão de desbiose ali, né? A gente faz alguns protocolos específicos, excluindo alguns alimentos, inclusive alimentos saudáveis precisam ser excluídos, depois vai reintroduzindo esses alimentos até encontrar, realmente, principalmente aqueles que causam mais sintomas em cada pessoa, individualizar bem essa dieta. Usar a questão de fibras, algumas fibras que a gente acaba usando junto. E os probióticos, aí a cepa vai depender também de cada sintoma de cada paciente, mas não é o Mas é primeiro importante recurso. usar. Sim. Em alguns protocolos, sim, dá para usar, mas, como eu falei, tem que ter aliado com a dieta, senão Tem que não comer funciona. salada. Tem que comer salada, Bea. Porque assim, eu tenho sérios problemas com o intestino e já fiz reposição, mas sem consumo de muita verdura é bem difícil. Só a medicação não Uma resolve. dúvida que é minha também, Stephanie. Verdura ali, tá valendo as cozidas também?
Vale, vale. Só que é importante colocar as cruas também. É importante ter as duas, mas vale também Uhum. a cozida. Uhum. Tá. Então, ó, fica a dica aí pro pessoal que gosta de jantinha de noite, né? Eu sei que é muito bom jantinha de noite e ser criativa ali no cardápio da noite, né? À noite eu acho que é o pior, né? E Uhum. bebida alcoólica. Isso me Ah, interessa por causa do vinho, né? Vinho, tem gente que gosta de tomar vinho na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu tô tentando trocar o vinho agora pela kombucha. uhum. E o que que tu acha disso, Stephanie? Eu sei que tem Olha, caloria também na kombucha, mas ela é melhor do que vinho para flora intestinal, eu imagino, né? é mais interessante. Na verdade, o vinho, a questão assim, do resveratrol. O resveratrol é excelente, né? Fazer um Tá, manipulado com resveratrol e tal, sensacional na endometriose também. A gente usa também. Mas assim, ó, quando a gente coloca na balança a questão alcoólica e a questão resveratrol, não vale a pena ficar não vale a bebendo pena o vinho, vinho. né? E Então, álcool não pode, álcool tem que evitar, né, Stephanie? tem assim, porque ele Tá. Álcool realmente piora. prejudica. Aham. Tem mais gente aqui perguntando da kombucha. Uhum. E o que que tu acha, Stephanie, da kombucha? Tá, O alimento. tá Hã? permitido, não tá permitido? É a kombucha que o pessoal chama de kefir da água? Não, é diferente. É diferente. Ah, tá. Tá, e Talvez haja. ela é lactobacilo também? Não, né? Na verdade, aquele Scooby é uma mistura, né, de E bactérias, bacilos. leveduras, Aham. Que é deve uma ser muito cultura, né? parecido com fermento natural. Sim. É um fermento, eu imagino que seja um fermento natural que faz aquele gás, aquela fermentação, né? Fermentar ali o açúcar dentro do chá e tudo mais. A kombucha ela é interessante, mas assim, ó, tem que cuidar porque se tu estás com o intestino bem bem prejudicado, tem uma desbiose, uma síndrome do intestino irritável, às vezes não vai ser tão interessante nesse momento colocar esse alimento. A gente tem que Tá. corrigir primeiro esse intestino, deixar ele ficar bem saudável, para a gente incluir tanto o kefir quanto o kombucha. Não sair tomando do nada. Se existe essa questão de alteração de microbiota, né? Claro. Uhum. Ô, Esther, conta a tua história com a homeopatia. Ah, Eu então, a minha acho história que com a as homeopatia amigas aí vão querer saber. é longa, né? Porque eu conheci o doutor Walter por causa do Lorenzo. O Lorenzo tem bastante crise de renite, alergias, enfim, e vivia tendo que tomar antibiótico. E aí eu comecei a levar, não custa, né? Vou experimentar. E ele melhorou assim 100%, tipo naquele período do inverno, em que passava o inverno inteiro tomando antibiótico, a não tomar nada de antibiótico. Então, o Dr. Walter fez um trabalho na época com ele de aumentar a imunidade e tudo mais. E a mesma coisa, eu acabei indo, né? E ele acabou me auxiliando nesse sentido de fortalecer. Até eu perguntei ele o que era exatamente a homeopatia, né? E a homeopatia, ela é reconhecida, ela é uma especialidade médica, né? Uhum, sim, sim, sim. Há mais de 30 anos. Então, Uhum. e ali com questão à medicação, ela ajuda a tonificar a parte inferior do abdômen, a medicação específica que ele me deu, né? E ele faz o equilíbrio das funções do ovário, foi o que ele me passou, né? E é uma medicação que ela vem da China. E é um pouquinho difícil de achar, porque com a pandemia, os importados eles ficaram difíceis. Tipo, aqui na Ávila, que eu achava com facilidade, né? Aí tô conseguindo comprar numa farmácia lá em Floripa. Uhum. Mas é fundamental, Bê. Não é só alimentação. No meu caso, não só alimentação nem só atividade física. Eu precisei da homeopatia para zerar a dor.
Tipo, Uhum. se eu fizer o tratamento certo, eu tenho zero dor. Então, Uhum. para quem, tipo, ficava de cama e ter zero dor é muita coisa, né? É muita coisa, nossa, muita Sem coisa, hormônio, né? Só para as pessoas que estão ouvindo entender como que o hormônio funciona. O que funciona na medicação hormonal é a progesterona. Então, se for usar a medicação hormonal, esse medicamento tem que conter progesterona. Uma pílula comum tem progesterona, só que ela tem outro hormônio junto, que é o estrogênio, e que ele não faz mal, o sintético não faz mal tomar com a endometriose, mas ele pode dar outros efeitos colaterais. Por exemplo, enxaqueca com áurea, quem tem não pode tomar estrogênio, quem é hipertenso não pode tomar estrogênio. Então, ele tem algumas contraindicações. A progesterona já não teria problema de usar para essas pessoas. Trombose, né? O estrogênio é que dá a trombose, a progesterona é muito, muito, muito mais raro da trombose. Então, a gente usa com um pouco mais de tranquilidade. Como é que ela age? Ela tem efeito anti-inflamatório também por bloquear um receptor de membrana que tem nas células endometriais. Então, tu imagina, tem célula endometrial no lugar certo e tem célula endometrial fora do lugar, né? Ou no músculo do útero, no caso da adenomiose, ou fora do útero, no caso da endometriose. E essas células que estão fora do lugar, elas têm esse mesmo receptor que as células que estão no lugar têm, que chama NF-kappa beta. Esse receptor NF-kappa beta, quando ele está livre, ele estimula a produção de todas as substâncias inflamatórias, prostaglandinas, prostaciclinas, interferon, e aí essas substâncias vão lá e alimentam o foco, alimentam a célula. Então, a própria célula fabrica a própria vitamina. A progesterona faz o quê? Ela bloqueia esse receptor, e aí o NF-kappa beta bloqueado, essa via é bloqueada também. Então, as substâncias químicas inflamatórias vão automaticamente diminuindo. Bom, a gente falou só na célula que está fora do lugar ou no endométrio tópico. A gente não falou das outras fontes de inflamação que eu vou ter, né? Então, eu vou diminuir a inflamação no foco, no local. Só que ele vai sofrer com a chegada de produto inflamatório do intestino, da minha alimentação. Então, por isso que não adianta tomar só o hormônio. A quantidade de desinflamação que eu vou ter com o uso da progesterona não é nem 30% do que eu teria se eu cuidasse na alimentação. Porque aquilo que vem de substância inflamatória do intestino é muito mais. Tá? Então, é só para a paciente entender por que percentualmente ela vai responder muito melhor ao tratamento. Vai ser muito mais analgésico para ela a dieta do que usar só a progesterona, né? Stephanie, é isso aí. estamos Porque chegando, estamos chegando nos últimos 10 minutos da live. Viu como passa rápido? muito vou. rápido. É muito rápido. Esther, então, tu falou do Lorenzo, aí todo mundo ficou imaginando, né, quem é o Lorenzo. Tu tem um filho de que idade? Ele vai fazer 8 já. Então, olha só, há 8 anos tu engravidou do Lorenzo já com endometriose, porque a Aham. Esther tem endometriose profunda e a gente sabe que quem tem endometriose profunda tem no mínimo 4 a 5, 8, 10 anos de doença sem diagnóstico prévio, porque quando ela é leve ela pode não aparecer em exame nenhum. E aí, quando ela começa a aumentar os nódulos, aí pode aparecer em exame de imagem. Então, provavelmente a Esther engravidou do Lorenzo com a doença, só que estava lá, caprichando na dieta e na Na atividade dieta física, e na atividade física. Com certeza. né? Eu levei Steph, acho que uns 6 meses, mais ou menos, para engravidar dele. Mas eu, tipo, já tava há 1 ano, pelo menos, na dieta e na atividade física. uhum, Na época eu não complementava com nenhum tipo de vitamina, né? Mas hoje sim. Mas eu uhum, também era mais jovem, né? uhum. Tu é jovem. Quem não é mais jovem sou eu. Vocês duas são bem jovens. Stephanie, tuas considerações finais.
Cara, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu coloco aqui, mas eu Estão gostei perguntando bastante aqui. de... Bom, da kombucha já perguntaram, né? Sim. Depois aqui, uma diz que faz de chá de hibisco com chá preto e chá verde. E aí ela põe a kombucha nesse chá. A, Ela usa esses chaves para fazer a kombucha, porque né, pelo menos faz mais sentido na minha cabeça. Ela disse assim: eu faço com hibisco, chá preto e chá verde. Mas a É, alga não, é kombucha. É isso, verdade. Quem faz o chá. Na verdade, ela faz o chá só para ficar o sabor, eu imagino, né? isso, Tá. é que é Suco tempo de pra mim. uva integral. Uhum. Não é muito doce? Aí depende das outras características de como está a saúde dessa pessoa, a gente precisaria levar em consideração, né? Tá. Mas, mas uma dose pequena é interessante, assim, se não tiver para a questão do resveratrol, né? Mas não é para ficar bebendo ao longo do dia, assim, né? Uns 150 ml ali de manhã, poderia. Então, assim, ele é muito melhor que vinho, porque não tem o Sim, álcool, né? sim, E bebida alcoólica em geral, eu acho que é inflamatória também, né? sim, sim. É, a gente Aham, nota que tem que tirar, porque senão vai continuar sofrendo aí com a dor. aham. Então, imagina, assim, ó, das pacientes que não têm endometriose, 1% são celíacas, tá? Se eu pegar 100 mulheres, uma vai ser celíaca. Se eu pegar 100 pacientes, 100 mulheres com endometriose, 5 a 10 vão ser celíacas. Então, é uma prevalência 5 a 10 vezes maior do que na população geral. Eu faço de rotina um exame laboratorial que chama HLA, que é uma triagem. É como se eu fizesse uma triagem com ele. Tem Uhum. muitas pacientes que dizem assim, doutor, eu já pesquisei doença celíaca e não tenho. Eu pergunto, com que exame foi pesquisado? Ah, um exame de sangue. Qual? Ah, anticorpo. Anticorpo, segundo meu marido, que é gastro, e é especialista em doença celíaca aqui na região, anticorpo na nossa região não dá positivo, mesmo em Uhum. paciente celíaca. Então, não dá para confiar em antitransglutaminase e qual é o outro? O anticorpo antitransglutaminase e o antiendomísio, tá? Uhum. Esses dois anticorpos, ele diz que não dá positivo na região, que não dá para confiar. Eu peço HLA, DQ2 e Uhum. DQ8. Quem é positivo, eu peço para endoscopar, porque o padrão ouro é biópsia de duodeno. Se a biópsia de duodeno der positiva, e aí ele manda para aquele laboratório, para aquela patologista, porque também depende do laboratório que analisa a lâmina, o diagnóstico também vem falso negativo. E ainda mesmo assim ele faz teste terapêutico. Então, assim, Uhum. eu peço para a paciente fazer o HLA e quando dá positivo, ela tem que voltar a comer glúten para fazer a biópsia, né? Porque a Sim. biópsia de duodeno pode vir negativa se ela está fazendo certinho, dieta sem glúten, desinflama o duodeno e acaba não aparecendo, né? Então ela tem que voltar a comer. Ali ela já nota que alguma coisa deu errada. Aí eu digo assim, se a biópsia vier negativa para doença celíaca, a única diferença é que tu não vai precisar cuidar com contaminação cruzada, tal, porque tu não é celíaca. Mas tu vai diminuir o glúten, sim, porque tu já percebeu por si só que fez mal para ti, né? Então, existe a celíaca, que é aquela paciente que não pode chegar nem perto do glúten, nem contaminação cruzada, e existe a endometriótica não celíaca, que é aquela paciente que tem que diminuir, mas não precisa tirar totalmente. É assim que eu imagino. É isso mesmo, Stephanie? Sim, até porque a exposição é muito grande. A gente sabe que o glúten, assim, é uma proteína com potencial alergênico importante, né? E a gente tá comendo o tempo inteiro. Não é uma coisa eventual. Uma coisa a gente come eventualmente, agora é todo dia, em quase todas as refeições. E Uhum. realmente complica. E é um alimento que o glúten ele não está nas frutas, nos legumes, nas verduras. Ele está no alimento refinado. Ele está ali no pão, no bolo, na bolacha. A Ele é um alimento cerveja. pobre. Então, assim, Ai, diminuir doutor, ele eu não tomo glúten, eu tomo cerveja sem álcool. é Aí, triste, né? não, o glúten tá na cevada, né? Que tá ali na cerveja. Também, trigo, cevada. Então, realmente,
ter esse cuidado, né, na frequência de consumo, não exagerar. Porque assim, tu não vai ter só o benefício da retirada do glúten, mas também desses alimentos que são pobres nutricionalmente falando, né? Sim, a maioria dos que têm glúten são nutricionalmente pobres, realmente, né? Só tem que cuidar quando vai tirar o glúten, que eu acho, Stephanie, é que daí acaba colocando outras farinhas refinadas, né? Farinha de arroz. Eu acho que vale a pena substituir por farinha de oleaginosa, então, né? Farinha de amêndoa, farinha de linhaça, Sabe chia. que eu sou bem chata com essas questões de receitinhas, com essas substituições. Porque a gente tem que aprender a voltar a comer o alimento in natura, né? O alimento fresco, né? O milho, o feijão, os ovos, o peixe, a verdura, o legume, a frutas. É isso, né? Não ficar tentando substituir muito com aquela coisa de, eu vou tirar um pãozinho francês aqui, mas eu vou inventar um pão de arroz, um bolo, né? Feito com farinha de arroz. Gente, põe comida in natura. É isso que a gente tem. Uhum, É essa mentalidade que a gente tem que ir. E essas receitinhas adaptadas, pô, elas são bem-vindas em um momento ou outro, mas de uhum, qualquer forma é em um momento ou outro. uhum. Não o Bolo é tempo bolo, todo. né? Inclusive de Exato, farinha de amêndoa é bolo. exato. Exato. É É. calórico, tem pouco líquido na composição. Como você fala, a comida in natura é ótima, a quantidade de água que tem dentro daquilo ali é imensa. Então você está comendo, você está tomando água, né? Bastante É. O meu filho é celíaco também e ele mora fora, né? Então ele come muito industrializado sem glúten, né? Ele mora fora da cidade, ele consegue fazer algumas coisas em casa, mas ele é bem chato, assim, ele não pode nem contaminação cruzada. Ele é magro, tá? Ele é extremamente magro, 1,86 m, 51 quilos, só que a glicemia dele estava alterando. Por quê? Porque acaba ingerindo muito alimento com índice glicêmico alto, muito refinado, de outras farinhas, mas continua sendo refinado, industrializado. Exatamente. E aquela glicemiazinha, mesmo dentro do normal, ali no Isso mesmo. noventinho, também tem que cuidar, né? Porque às vezes a insulina tá lá em cima, já tá Já tudo está bem errado já. alterando, né? Mas, Exato. meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu queria deixar, assim, muito, muito, muito energia boa para vocês. Que a Stephanie continue essa jornada de levar a saúde para todos que ela atende. Ela tem essa energia boa mesmo, tá, gente? Sigam ela no Instagram dela que vocês vão ver como é legal. Dá até um up, assim. Dá umas puxadas de orelha na gente. Quando ela faz as comidinhas da casa dela, então, abobrinha, não sei o que, no air fryer, daí tu fica pensando, ai, meu Deus, como eu tô comendo errado. Mas ela nem falou nada pra ti, ela só tá mostrando como ela come, né? Só A expiações. Esther, essa pessoa iluminada, né? Eu digo assim que a Esther é uma pessoa iluminada porque ela não ficou responsabilizando ninguém, pensando em que ninguém iria poder fazer por ela. Ela realmente é empoderada. Ela foi lá e ela buscou o caminho para a cura, vamos dizer, né? Não que a endometriose tenha cura, mas Infelizmente. ela convive muito, muito melhor hoje porque conhece melhor a doença. E por isso que eu te trouxe, Esther, porque para mim tu é um exemplo assim de paciente que seguiu tudo à risca e conseguiu e conquistou aquilo ali, né? Foi uma conquista tua. Então eu te acho empoderada. Assim, lembrando que é difícil, né, Bea? Às vezes a gente cai, daí vê que fez besteira, aí tem que voltar de novo. A Stephanie sabe. Faz E parte ó, do caminho, faz parte. então, eu queria deixar um beijo para todo mundo que ficou na live ouvindo. Chegamos a alguns momentos até as 55 pessoas na nossa live. Para ser um assunto assim tão restrito, né? A pacientes com endometriose, achei uma boa frequência, achei bem legal. Se a gente puder plantar essa sementinha em uma pessoa que for, já vamos estar fazendo o nosso papel, Com certeza. Foi um Com né? prazer certeza. participar da live. Tá bom, Pra o mim, prazer foi meu. Beijo para as duas. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau.